Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos, né? Hoje especificamente vou falar de um filme, mas que também se trata de um grande escritor que deixou uma bibliografia vasta, né? Que vale muito a pena a gente conferir, né? Bom, antes de eu continuar, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, dê o like, compartilha com aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, sobretudo dos temas do campo das humanas, né, das humanidades, e também a nossa grande literatura, né? E falando em literatura, esse canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um projeto dos meus grandes amigos Douglas e Simone, onde eles mineram grandes pepitas, né, grandes livros raros nos sebos daqui de São Paulo e disponibilizam para venda na sua página do Instagram e entregam para todo o Brasil, né? Vale a pena vocês seguirem eles. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link da página do Instagram deles. Segue eles lá, com certeza mais cedo ou mais tarde vocês vão encontrar algum livro raro que vocês estão procurando, porque eles pegam livros de excelência, né? E se vocês falarem que vocês encontraram o sebo através do canal da Vivega, vocês ganham 10% de desconto. Então vale muito a pena, porque os livros, assim como as viagens, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? E não só os livros, mas também o cinema, né? O cinema, o teatro, tudo aquilo que alimenta a nossa imaginação, o abstrato, onde a gente pode exercer a nossa subjetividade, né? Bom, hoje eu quero falar especificamente desse filme aqui, Hemingway e Martha, que em inglês é Hemingway and Gellhorn. Gellhorn era a Martha Gellhorn, que foi uma esposa do Hemingway por muito tempo. Já vou falar disso. Por que eu gosto bastante desse tema? Porque ele envolve a Guerra Civil Espanhola. E esse aqui é meu avô, meu abuelo, que lutou na Guerra Civil Espanhola do lado dos nacionalistas, né? Do lado oposto, do lado que o Hemingway e a Martha participaram. E ele lutou nas batalhas de Saragoça e Teruel. Ele era de León, né? E León foi uma província que ficou do lado dos nacionalistas, do golpe de Estado do Franco, né? E ele foi ferido em combate. Tem uma série de histórias que eu herdei através do meu pai, que eram do meu avô, do seu pai, lá na Espanha. E é por isso que eu gosto bastante desse tema, né? Bom, o Ernest Hemingway, ele foi um escritor que nasceu em Oak Park, no Illinois, em 1899 e faleceu em 1962. Ele acabou por cometer suicídio, né? E a Martha Gellhorn, ela era do Missouri, que acho que, se eu não me engano, ela nasceu em 1908, era um pouco mais nova do que ele, né? E o Ernest Hemingway, ele foi um grande amante das touradas, ele escreveu vários livros sobre touradas, né? E também da caça e pesca. E ele também foi um ávido, não digo admirador, mas um ávido participante de diversas guerras. Ele participou de boa parte dos conflitos do século XX, né? E ele escreveu aquele famoso livro Adeus às Armas, que é um livro que se passa na Primeira Guerra Mundial, quando ele era motorista de ambulância. Ele queria combater no fronte da Itália, nos Alpes, mas ele tinha um problema de miopia. Como ele não conseguia enxergar para atirar nos inimigos por conta da miopia, colocaram ele para dirigir uma ambulância, né? E ele foi ferido por um morteiro, por uma bomba dos austríacos, né? Que eles estavam lutando contra os alemães e contra os austríacos, né? Os austro-húngaros, né? E aí ele ficou com estilhaços dessa bomba na perna. E ele foi internado e na enfermaria ele conheceu uma enfermeira e se apaixonou por ela. E dizem que na história do Adeus às Armas é a história do que ele viveu na Primeira Guerra Mundial, né? E aí ele ficou com um amor impossível, porque ela não queria assumir esse amor deles. Tinha uma série de coisas que acontecem na história. Vale muito a pena, recomendo bastante o livro Adeus às Armas, que virou um filme também dos anos 50 ou 60, se não me engano. Adeus às Armas, né? Bom, logo no início desse filme aqui, esse é um filme de 2012 do Philip Kaufman,
O diretor é o Philip Kaufman e o Ernest Hemingway é interpretado pelo Clive Owen e a Martha Gellhorn pela Nicole Kidman, né? São personagens que existiram. No início do filme aparece o Hemingway numa pesca lá, pescando, todo sujo, tá num barco, num bote lá, e ele entra num bar, todo sujo, mulambento, assim, cheio de sangue por causa do sangue dos peixes que ele tá pescando e tal. Devia estar com mau cheiro, né? Cheiro de peixe, de pesca e tal. E aí ele encontra uma dama perfumada, elegante, que é a Nicole Kidman, a Martha Gellhorn, e iniciam uma conversa. E ela se interessa por ele, mesmo ele estando mulambento, sendo aquele maltrapilho, né? E ele se interessa por ela, aquela dama que mais parece perfumada, que parece uma pluma, né? Mas com o tempo ela se mostra também uma grande ávida guerreira, porque ela foi uma correspondente de guerra, ela era escritora também, e ela cobriu basicamente quase todos os conflitos do século XX, e isso aparece no filme, né? Quando eles se conheceram, estavam no início da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola começou com a vitória da Frente Popular, uma coalizão de esquerda, na Espanha nas eleições de 1936. E o general Franco, com uma junta militar, deu um golpe. Primeiramente foi o general Mola, né? Era para o general Sanjurjo assumir a liderança da revolta, mas aí o general Sanjurjo morreu num acidente aéreo e ficou sendo o general Franco. E contra o general Franco, diversos voluntários do mundo inteiro partiram para a Espanha para fazer valer a causa dos antifascistas. Eu tenho um vídeo aqui sobre o cinema e a Guerra Civil Espanhola, vou deixar na descrição desse vídeo, e um vídeo sobre um outro filme que eu gosto muito da Guerra Civil Espanhola, que é o Land and Freedom, Terra e Liberdade, do Ken Loach, é um filme britânico. Esse filme aqui é um filme norte-americano, ele é da HBO, é um filme para TV, né? É um filme feito para TV da HBO. Acho que no streaming da HBO Plus, né? HBO Max, se eu não me engano. O streaming da HBO vocês encontram esse filme para assistir, né? Mas dá para vocês baixarem fácil na internet também. Bom, então eles conhecem um espanhol que é interpretado pelo Rodrigo Santoro, nosso brasileiro Rodrigo Santoro, né? E ele vai lá e ensina a Marta a cantar a canção Ai Carmela, né? No tenemos municiones, ni tanques e canhones, ai Carmela. Era uma canção antifascista, ele ensina ela a cantar e eles ficam contagiados para ir para a Espanha para fazer valer a causa dos antifascistas e tudo mais. E o Hemingway vai para a Espanha junto com a Marta. Ele vai primeiro, ele não quer deixar a Marta ir, né? Só que ela depois dá um jeito de ir e ela se encontra com ele lá no Hotel Flórida, em Madrid. E ele fica puto com ela, né? Por que você veio aqui no meio de uma guerra e tudo mais e tal? O Hemingway foi junto com aquele escritor, o João dos Passos. O João dos Passos era um escritor, esse sobrenome dos Passos tem origem portuguesa, né? Ele tinha a origem portuguesa de portugueses da Ilha da Madeira, né? Que foi junto com o Hemingway, e o fotógrafo Robert Capa, aquele famoso fotógrafo de guerra que tirou as fotos mais famosas da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra Mundial também. Ele acompanhou no dia D os americanos no desembarque da Normandia e tudo mais, né? E ele ele foi fotógrafo de guerra, né? Então era um time de excelência que partiu para a Espanha, e o Ernest Hemingway fez aquele documentário, isso é real, chama Spanish Earth, Terra Espanhola, né? Spanish Earth, que é um documentário onde ele entrevista o Manuel Azaña, que era o presidente da República Espanhola. Aparece a Dolores Ibarruri, né? Aquela líder conhecida como La Passionaria, que era uma líder comunista, né? Esse documentário foi gravado na Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, né? O Spanish Earth. Bom, a Martha Gellhorn, né? Ela vai para a Espanha e conhece dois milicianos republicanos, né? Que partem em um tanque. Ela chega no hotel dentro de um tanque, né? E eles deixam ela lá e ela entra no hotel onde nesse hotel tem alguns russos, né? Porque vocês sabem que os fascistas foram apoiados, os falangistas foram apoiados pela Alemanha nazista e a Itália fascista, e os republicanos, que tinham o apoio do México,
da França, que era a França do Léon Blum, aquele primeiro-ministro Léon Blum, socialista, e da União Soviética, né? Mas vai ter um problema depois com a União Soviética, já vou falar sobre o que aconteceu, né? E aí tem um general soviético que entra em conflito, uma rivalidade com o Ernest Hemingway, que era um sujeito impetuoso também, que é interpretado pelo Robert Duvall, aquele famoso ator Robert Duvall, né? E aí tem uma cena que eles estão disputando lá, numa rivalidade, e eles fazem uma roleta russa, né? Aquela roleta russa, aquela brincadeira que pode levar a vida deles, né? Mas aí não acaba acontecendo nada e tudo mais, né? Bom, aí com o tempo, com o início da guerra, eles vão partindo para o front, né? Como documentaristas. O Ernest Hemingway gravando, filmando os conflitos, o Robert Capa tirando suas fotos, e aí você tem aquela famosa foto numa das batalhas daquele miliciano que foi alvejado, né? É uma foto muito famosa da Guerra Civil Espanhola, tirada pelo Robert Capa, né? Bom, eu já vou avisando que esse vídeo aqui contém spoilers desse filme. Mas não necessariamente são spoilers que podem estragar a história, porque se você conhece a história do Ernest Hemingway e a história da Martha Gellhorn, então não, é a história deles, né? É um filme biografia deles, né? Bom, então o filme ele tem várias imagens reais da Guerra Civil Espanhola e eles fazem um jogo com as imagens recriadas da ficção do diretor Philip Kaufman com as imagens reais. Inclusive, sobretudo no cerco do Alcázar de Toledo. Mostra umas batalhas deles jogando com, parece fondas, né? Jogando as granadas assim no teto do Alcázar de Toledo, que foi aquela fortaleza que os nacionalistas ficaram sitiados, né, e bravamente ganharam a Batalha de Toledo, né? E tudo isso aparece, então, os estrangeiros, que é o Robert Capa, o John dos Passos, a Martha Gellhorn e o Ernest Hemingway, né? Eles começam aquele romance, a Martha e o Hemingway, e mais pra frente vai ter um descontentamento entre o Hemingway e o John dos Passos, porque tem aquela história do José Robles. O José Robles, ele era um espanhol que foi para os Estados Unidos antes da Guerra Civil Espanhola e ele estudou lá nos Estados Unidos e ficou sendo amigo do John dos Passos. Eles eram muito amigos. Quando começa a Guerra Civil Espanhola, o José Robles vai para a Espanha para lutar pela causa dos republicanos junto com o John dos Passos. Mas aí lembra que eu falei da União Soviética? O que acontece? O Stalin ele queria fazer acordos com o Ocidente. Tanto que o Holodomor aconteceu no contexto dele querer enviar os grãos da Ucrânia para o Ocidente, os países ocidentais, e deixou os ucranianos morrendo de fome, né? Foi terrível o que aconteceu. E depois ele suspendeu, então, a ajuda militar soviética para os republicanos na Guerra Civil Espanhola. Isso foi por volta de 1937. E aí começam os expurgos dos stalinistas na Espanha contra as outras vertentes de esquerda, principalmente a vertente trotskista, que era representada pelo POUM, Partido Obreiro de Unificação Marxista, e também a CNT-FAI, os anarquistas, que era da Confederação Nacional del Trabajo, né? E a Federação Federação Anarquista Ibérica, né? Eles começam a ser perseguidos pelos purgos, né? As purgas, os expurgos stalinistas, né? E o José Robles, ele vai ser tido como um espião franquista. Mas até hoje a gente sabe que é muito errôneo atribuir essa figura dele, essa figura de espião franquista dele, porque ele era um republicano convicto, né? E ele acaba sendo desaparecido. Ele acaba desaparecido como tantos outros foram desaparecidos, que a gente sabe que foram torturados e muitos executados. Um deles foi inclusive o André Nin, né? André Nin, que era o presidente, o líder dos trotskistas espanhóis, né? Do POUM.
E o John dos Passos, então, ficou numa briga com o Hemingway, porque o Hemingway, a princípio, apoiava os stalinistas, apoiou o governo republicano oficial que estava tendendo para o stalinismo, e o John dos Passos começou a falar que aquilo era fascismo também, que aqueles expurgos, aquelas perseguições eram tão totalitárias e autoritárias quanto o que os franquistas estavam fazendo. E aí, então, os dois entraram num desentendimento, o John dos Passos abandona eles, e o John dos Passos depois se tornou uma figura da direita. Ele se decepcionou na Espanha, assim como o próprio George Orwell, naquele livro Homenagem à Catalunha, né, que é o Lutando na Espanha, também se decepcionou com a causa dos comunistas, né, e escreveu Revolução dos Bichos em 1984, e o John dos Passos acabou migrando para a direita, acabou se tornando um nome da direita. Inclusive depois, na época do Juscelino Kubitschek, ele esteve no Brasil, na construção de Brasília, e escreveu um livro, né? Escreveu sobre o encontro dele com o Juscelino Kubitschek e a construção de Brasília, né? Bom, então ele briga com o Hemingway e os dois rompem a amizade, né? E aí mostra então o próprio Rodrigo Santoro, que é um oficial republicano espanhol, lutando nas batalhas e tudo mais. O Hemingway fica um pouco enciumado do Rodrigo Santoro, né, do personagem do Rodrigo Santoro e tudo mais, mas ele acaba ficando com a Marta e tudo mais, né? Eles se casam e aí mostra depois um pós-guerra. O Hemingway na Espanha escreveu esse livro muito famoso, Por Quem os Sinos Dobram, que virou um filme com o Gary Cooper e a Ingrid Bergman em 1943, um filme muito legal. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre o livro do Por Quem os Sinos Dobram e sobre o filme também, que vale muito a pena, né? Por Quem os Sinos Dobram, né? Tem aquela música famosa do Metallica, né? For Whom the Bell Tolls. Muito legal também, né? Por Quem os Sinos Dobram, né? E eu tenho esse outro livro do Hemingway aqui, que é Fiesta. É um livro sobre tourada, né? Ele escreveu sobre tourada. Ele era fissurado por tourada. Ele era um grande amante das corridas de touro, né? Das corridas de touro e tudo mais, né? Esteve em Pamplona várias vezes, na festa de São Fermín, né, quando eles soltam os touros na rua lá. É até perigoso isso, né? O pessoal enche a cara lá com a bota de vinho, né, enche a cara e depois sai correndo dos touros, né? Bom, e aí então acaba a Guerra Civil Espanhola. Só lembrando, se vocês querem ler e se informar mais sobre esse episódio do John dos Passos, o ponto de ruptura com o Hemingway, por conta do José Robles, eu recomendo o livro que chama O Ponto de Ruptura, né? O Ponto de Ruptura, que é do Stephen Koch. Stephen Koch escreveu esse livro, vale muito a pena. Eu não estou com o livro aqui agora, mas vocês encontram aí esse livro que narra essa história, conta essa história documentada do desaparecimento do José Robles e do rompimento do John dos Passos com o Ernest Hemingway, né? Bom, depois termina a guerra, a Martha Gellhorn ela cobre a guerra da Finlândia, eles voltam para os Estados Unidos, né? Mas depois ela vai para a guerra da Finlândia. Vocês sabem que teve uma guerra entre a União Soviética e a Finlândia em 1940, e logo depois, em 41, 22 de junho de 1941, teve a Operação Barbarossa, né? A invasão da União Soviética pelos nazistas, mas pouco se fala dessa guerra da Finlândia, que os finlandeses ganharam dos russos, impediram os soviéticos de dominar a Finlândia, né? Resistiram bravamente e ganharam essa guerra, uma guerra de inverno, né? Tinha aquele general Mannerheim, né? Então vale muito a pena vocês lerem sobre a guerra da Finlândia também. E ela cobre essa guerra, mas o Hemingway começa a ficar descontente de saber que ela está indo toda hora viajar, cobrindo as guerras e tudo mais. O filme mostra um Hemingway bem excêntrico, né? Que escrevia em pé. Ele tem uma máquina de escrever. Eu tenho uma máquina de escrever aqui também, que eu tenho um carinho por essa máquina também. E ele fica em pé escrevendo na máquina de escrever, né? Ele é um escritor excêntrico, né? Ele está inspirado e começa a escrever na máquina de escrever em pé. E quando vai falar com ele não quer que ninguém fale com ele. Aí aparece ele tirando o papel, amassando o papel e jogando longe o papel, porque ele está sem inspiração e tal. Então mostra essas intimidades do Hemingway com a Gellhorn, né? Bom, depois eles vão para a China, né?
e na China, que estava no contexto já de uma revolução, não eram os maoístas ainda, mas uma revolução comunista na China, do Partido Comunista que ficou do lado dos aliados na China durante a Segunda Guerra Mundial, contra o Kuomintang. O Kuomintang era o partido nacionalista lá, que era contra os comunistas, né? E aí eles partem para a China, eles quase morrem na China, né? Eles estão com um chinês lá que leva eles lá dentro de uma gruta onde estão intocados os revolucionários, e aí ela fica encantada, porque é um grande material de pesquisa, né? Ela que é uma correspondente de guerra e tudo mais, né? Bom, depois eles voltam para os Estados Unidos e tem o contexto da Segunda Guerra Mundial, mas aí o relacionamento deles já estava um pouco abalado, porque o Hemingway não queria que ela fosse na Segunda Guerra Mundial, ele achava que não era coisa para mulher, isso e nada, e ela fica insistindo que ela quer ir, eles têm um certo descontentamento, o Hemingway vai como correspondente do lado dos norte-americanos, e ela vai como enfermeira, se eu não estou enganado, mas ela consegue também cobrir a Segunda Guerra Mundial. E aí tem cenas dos soldados americanos chegando na Inglaterra, né, antes de cruzar o Canal da Mancha e ter a invasão da Normandia. Cenas reais, eles misturam, como eu disse, né, imagens reais, filmes reais com a ficção. Né? Bom, depois tem aquele famoso episódio quando o Hemingway vai morar em Cuba, né, passando a Segunda Guerra Mundial. E ele vai morar nos anos 50 em Cuba, antes da Revolução Cubana, né? Antes da Revolução do Fidel Castro e do Che Guevara. Né? Que, se eu não me engano, a Revolução se inicia em 1956 e ela se conclui com a conquista de Sierra Maestra, né? Ali, os revolucionários chegando de Sierra Maestra, né? O Camilo Cienfuegos, né? Ali em 1959 se conclui a Revolução Cubana, e o Hemingway foi antes, né? Ele tinha uma casa ali em Havana, voltada para o mar, né? E foi ali que ele escreveu o livro O Velho e o Mar, que, se eu não me engano, foi o prêmio Nobel, né? Ele ganhou o prêmio Nobel, não sei se foi com O Velho e o Mar ou com outro livro, mas eu sei que ele foi o prêmio Nobel, né? O Velho e o Mar é um dos livros mais famosos dele, né? Mas aí é um Hemingway já decadente, já meio neurótico, e ele entrando em conflito toda hora com a Martha Gellhorn, e eles já estão mais velhos, e aí eles se separam, né? Ele fica muito rígido com ela, se eu não me engano tem até uma cena que ele agride ela, né? E ela fica muito decepcionada, muito triste, porque o amor deles já não é mais o mesmo. E o Hemingway sempre foi essa figura do hétero top, vamos dizer assim, né? Do macho mesmo, assim, do homem machista também, né? Mas do homem que preserva a sua masculinidade, porque ele gostava de touradas, de caça, de pesca, de guerras, né? Participou de várias guerras. Então, ele tinha essa figura ele, apesar de ser um intelectual, um homem das letras e tudo mais, escreveu vários livros, mas ele era um homem conhecido por essa masculinidade e tudo mais. E é o que esse pessoal mais moderninho chama de masculinidade tóxica, quando ele vai lá e se volta contra ela mesmo, né? E ela fica decepcionada com ele. Mas, bom, nós homens somos assim mesmo, e eu gosto muito do Ernest Hemingway justamente por essa figura dele de ser um cara verdadeiro mesmo, né? Você percebe que tem um romance, todos os livros dele tem um romance, o Adeus às Armas, e o Porquinho e os Sinos Dobram tem um romance muito legal também no Porquinho e os Sinos Dobram. Claro que o personagem, o Robert Jordan, né? Que se apaixona pela Maria, e a Maria é uma espanhola que sofreu uma violação lá pelos nacionalistas, rasparam o cabelo dela. Tem a Pilar, que é uma cigana, enfim. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o Porquinho e os Sinos Dobram, que basicamente pode ter sido uma grande inspiração para ele, o amor dele com a Martha Gellhorn para escrever esse livro, né? Bom, e aí a Martha Gellhorn deixa o Hemingway. No filme mostra a Nicole Kidman, que é a Martha, né, já tá velha, idosa, contando a história deles, né? E o Ernest Hemingway se suicida em 1962 com um tiro de espingarda de caça. Você já imagina o estrago que fez, né?
ele tinha tendência suicida, se eu não me engano seu avô se suicidou, seu pai também, alguma coisa assim. Ele tinha já uma tendência muito suicida também, né? Acho que os grandes gênios, todos eles têm são excêntricos e têm particularidades que fogem um pouco à normalidade, né? E aí ele se suicidou então com um tiro de espingarda de caça, né? E a Martha Gellhorn está contando essa história, ela está idosa já, lembrando as memórias dela. Ela lança um livro que fala sobre as guerras, sobre a correspondência, ela foi correspondente de todas essas guerras, e também um livro falando da história do Hemingway, contando a história de amor entre os dois, né? E a Martha Gellhorn, a verdadeira, né, não a atriz, a Nicole Kidman, né? A verdadeira Martha morreu em 1998, né? Ela nasceu em 1908 e morreu em 1998. E ela foi uma grande correspondente de guerra, amante do Ernest Hemingway. Eu recomendo muito veemente esse filme aqui, Hemingway e Martha. Vale a pena vocês assistirem, para vocês que gostam da história da Guerra Civil Espanhola, porque o romance fica em segundo plano. O mais legal, o que eu mais gostei do filme não foi o romance. O que eu mais gostei do filme foram essas imagens reais de quando eles estão cobrindo as guerras, misturado com as imagens de simulação, né, das imagens do diretor Philip Kaufman. E ficou brilhante, ficou um filme brilhante, com personagens históricos, Robert Capa, John dos Passos, enfim, vale muito a pena para vocês que são amantes da história do século XX, né, principalmente, né? Bom, é isso aí, recomendo o filme, é um filme da HBO, então peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, vamos sempre promover a cultura. Valeu, gente, grande abraço.